A sereia Yara é uma divindade pertencente aos povos falantes tupi, indígenas, mas infelizmente pela literatura dos não indígenas, ela foi jogada para escanteio como se ela fosse uma figura somente folclórica, pertencente à imaginação coletiva desse povo brasileiro, sendo ignorada como divindade indígena e até mesmo pertencente a um povo indígena, sendo retratada muitas vezes como uma mulher branca de padrões europeus, em filmes, em séries, em novelas e até mesmo naquele famoso programa que tinha um pica-pau amarelo. Mas a sereia Yara é uma divindade indígena e como na Umbanda nós herdamos culturas, e uma das culturas fortíssimas é a própria cultura indígena dos falantes tupi, nós temos essa divindade, esse espírito gracioso se manifestando nas nossas sessões de Umbanda. Isso acontece dentro da gira dos caboclos de pena, onde se manifestam os caboclos e as caboclas que são herdeiros da cultura indígena que incorporam na Umbanda para trazer as suas graças. Yara não se manifesta incorporando nenhum médium, mas ela traz a força necessária para que os caboclos e as caboclas possam fazer as suas curas naqueles que precisam. Você conhece essa sereia encantadora? Você conhece essa divindade tupi? Eu te convido a permanecer no vídeo, pois esse é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui em Jacaraípe, e mais uma vez vamos trazer um pouco da cultura indígena que é resgatada na Umbanda. Nós não estamos aqui para falar nitidamente da cultura indígena que ainda é praticado em aldeias, em comunidades, mas sim aquele resquício de cultura que permanece vivo dentro da Umbanda. Anteriormente eu falei sobre Janaína, a sereia do mar. Nesse vídeo eu relato que Janaína é filha de Jaci com Tupã e ali nasce e ela cai no oceano. Se você não está por dentro da história, no final deste vídeo eu vou deixar a referência para que você possa clicar e acessar essa história também. Janaína é uma sereia e é do mar. Yara também é uma sereia, mas ela é das águas doces. Ela é irmã gêmea de Janaína. Conta a história que Jaci, a deusa da lua, a deusa da criação, a deusa da beleza, pegou Janaína nos braços e se assustou, porque metade era peixe, metade era ser humano, metade era uma menina. No susto, ela caiu no oceano e ali foi cuidada, tratada por Tarimã. Essa história você confere completa depois. Só que Yara é irmã gêmea de Janaína. Jaci, após ter chorado muito pela queda de Janaína, ela começa a sentir dores de parto novamente. Só que nada descia do seu útero. Ela reclamava com um, reclamava com o outro. Trovões eram escutados em toda parte do planeta porque Tupã estava preocupado com a sua esposa. Depois de 3 dias de muitas dores, Tupã então resolve consultar o seu irmão Ayangá. Ayangá é o irmão gêmeo de Tupã. Enquanto Tupã está para a construção, Ayangá está para a destruição. Ayangá é o portador do conhecimento dos encantados, enquanto Tupã é o portador do conhecimento da vida. São irmãos gêmeos, ao mesmo tempo dueto, ao mesmo tempo contrários. Cada um tem o seu próprio reino, cada um tem seu próprio mundo. Tupã, então, preocupado com a sua esposa, ele vai até Ayangá, o seu irmão. Ele questiona, ele pergunta. E Ayangá, com toda a sua sabedoria de conhecedor das matas, dos encantados e até mesmo do comportamento sombrio do ser humano, ele responde: a criança não quer nascer. A primeira foi rejeitada, a segunda não quer ser rejeitada. Prefere ficar nas águas do útero de sua mãe. Tupã se assusta com a notícia, então ele retorna rapidamente até a presença de Jaci, explicando toda a situação. Jaci então chora rios de lágrimas, preocupada com a sua filha, preocupada com Janaína, que foi rejeitada, e preocupada consigo mesmo,
não poderia deixar a criança no seu ventre durante muito tempo. Então, as lágrimas de Jaci enchem o rio Amazonas, o maior rio do mundo, fazendo uma grande enchente. Pela primeira vez desde a criação do nosso mundo, Jaci desce para cá. Jaci então se banha no rio Amazonas e ali, passando a mão na sua barriga, conversando com a sua filha, conversando com o seu próprio útero, pede perdão para a criança, entrega a ela o maior dos dons, o dom do amor. Então a criança nasce. Nasce uma criança indígena, metade menina, metade peixe. A criança tinha longos cabelos negros e os olhos eram cor de mel. A criança era linda. Jaci então pega a criança nos seus braços, observa a sua beleza, observa a sua cauda e determina que aquela cauda também é bonita, que aquele padrão de existência também é belo. E ali abençoa Iara, batizando então a criança com o rio Amazonas junto com as suas lágrimas, dando a ela o nome de Iara, que significa mãe das águas claras. Jaci determina então que Iara deveria permanecer na terra. Iara deveria permanecer no rio Amazonas, protegendo aquele espaço que agora é sagrado, porque recebeu o nascimento de uma deusa. Jaci determina que Iara deveria cuidar dos pequeninos, dos deformados, dos deficientes, das mães com dificuldade para parir. Iara entendeu tudo que sua mãe dizia. Iara era extremamente inteligente, perspicaz e até faceira. Não podendo levar Iara de volta para o seu mundo, o reino dos deuses, ela deixa então aos cuidados da jiboia, a grande serpente, esposa de Anhangá. A jiboia então ensina a Iara como se comportar, como tratar as criaturas do rio, das matas, os encantados e até os seres humanos. Iara cresce rapidamente, se tornando uma linda mulher, sempre com cordões, com miçangas, semente, pérolas, conchas, cobrindo seus seios. Extremamente vaidosa, sempre se vê Iara nas cachoeiras, penteando os seus cabelos, para que sempre seja vista como algo a se desejar. O canto da Iara é ouvido de dia, pois é o canto que abençoa a quem trata bem a natureza, no seu ofício do trabalho. Então, os pescadores, os jangadeiros, os caçadores, as crianças que brincam na beira do lago, do rio, do riacho, todos esses podem ouvir o som do cântico da Iara. O cântico da Iara só tem efeito maléfico para quem destrata a natureza, os rios e os riachos, fazendo com que se tornem loucos, fazendo com que a cabeça daquelas pessoas esteja aberta a situações ruins, como acidentes, afogamentos e muitos outros que vai ceifar a sua vida. A lenda de Iara, que diz que o seu cântico encanta todos os homens e mulheres para o fundo do mar, não é real. Não pertence às histórias contadas pelos Tupi. Existe sim uma encantada que faz isso no rio, mas não é a Iara. Essa parte da lenda de Iara é extraída dos contos gregos, da onde as sereias fazem as suas músicas para encantar os marinheiros para que eles vão para o fundo do mar. Essa não pertence a Iara. Iara está para a proteção, para a cura. Ela é dotada do amor de Jaci pelas criaturas. Somente criaturas maléficas, com realmente intenção de prejudicar a outros, que sofrem com a presença de Iara. Os outros não. Iara, por ter sido cuidada, amamentada,
educada pela jiboia, a jiboia encantada de Anhangá, ela consegue extrair muito dos poderes dessa outra divindade, que eu terei o prazer de trazer em outros vídeos. A jiboia é a mãe de todos os encantados, mas a jiboia ela permanece no fundo do rio, aonde tem a passagem para o Yangaê, o mundo de Anhangá, aonde os filhos da jiboia e de Anhangá, que são os encantados, habitam. Yara, então, circula entre os dois mundos, o mundo dos encantados e o mundo natural, esse que nós vivemos. Devido a grandes perseguições, Yara permanece mais no fundo do rio do que contemplando a sua beleza. Existe uma lenda sobre essa perseguição e eu quero dividir aqui com você. Guaraci vivia perseguindo a sua mãe Jaci, porque ela era linda, perfeita, glamurosa. Guaraci é o deus da luz solar, aquele que abençoa a natureza para que ela cresça fortemente, abençoa o homem para que ele caça, pesca e colhe com abundância, abençoa a mulher para que ela seja saudável, fértil e colaboradora. Guaraci é a própria luz do sol. Jaci, sendo a própria lua no céu, e sendo cansada de ser perseguida pelo seu filho Guaraci, fazendo com que todo o ciclo do mundo fique alterado, Jaci então resolve ter a sua filha, aonde nasce Janaína, que vai ser a história que você vai acompanhar no outro vídeo. Jaci teve a segunda filha, a Yara. Quando Guaraci percebeu que não teria nada com sua própria mãe e viu o nascimento de Janaína, ele tentou correr atrás de Janaína, só que Tarimã recolhe Janaína para o fundo do oceano, não deixando Guaraci nem sequer a vê-la, quanto mais a tê-la. Quando Yara nasceu, estava de dia, então Guaraci estava presente no nascimento de Yara e percebeu que a criança portava a mesma beleza da mãe. Guaraci esperou a criança crescer, o que não demorou. Yara se banhava na sua cachoeira, escovando seus lindos cabelos e fazendo seus cânticos, abençoando todo o riacho e toda a natureza ali ao seu redor. Guaraci insistia, sempre ia até Yara, só que o calor, a presença, o olhar de Guaraci incomodava Yara. Yara queria ser desejada, queria ser aceita, Yara queria ser aclamada pela sua beleza, mas Guaraci a adorava com tanto fervor que se tornava insuportável a presença de Guaraci na cachoeira. Yara então aprendeu, no fundo do rio ele não me pega. Yara então se escondia no fundo do rio junto com a jiboia encantada. Toda vez que Yara saía, Guaraci aparecia, a Yara fugia. Guaraci voltava para o céu, Yara saía para a cachoeira, Guaraci voltava. Cansada de tudo isso, Yara passou a viver mais tempo no fundo do rio do que nas cachoeiras, tornando-se uma grande bênção encontrar Yara na cachoeira. Então, se você ir numa cachoeira, se você ir num riacho, numa nascente, no rio, e escutar o cântico de Yara, ou até mesmo ter o prazer, a glória de ver a sua beleza, saiba que você está extremamente abençoado e sendo contemplado com essa presença, pois nem Guaraci, o Deus Sol, tem o privilégio da presença da Yara, que se torna assim uma divindade esquiva, não só para os outros deuses, mas também para o ser humano e para os encantados. Yara, com certeza, é uma das divindades que nós vamos encontrar diversas histórias com outras divindades. Eu vou compartilhar com você uma terceira história para que nós possamos fechar esse ciclo de hoje. Das sombras das matas. Anhangá é irmão gêmeo de Tupã. Anhangá é conhecedor da vida vegetal, animal e também dos encantados. Anhangá é o pai dos encantados,
junto com a jiboia encantada. A Anhangá tem o seu próprio reino, o Yangaie. O reino da jiboia está além do Yangaie. Somente na floresta há o suporte para que os encantados possam existir aqui no nosso mundo. Por isso, há muitos encantados, filhos de Anhangá, que protegem a floresta, as matas virgens, os rios e os riachos. Vendo o avanço da civilização, Anhangá então percebe que o ser humano mais destrói do que constrói. O ser humano mais promove confusão do que entra em harmonia com a natureza. Anhangá percebe que o ser humano foi um erro que seu irmão Tupã cometeu. Depois de um grande conflito com seu irmão Tupã, que é uma história longa que eu vou contar em um outro vídeo, Anhangá chega na conclusão de que nem todo ser humano é ruim, nem todo ser humano é destrutivo, e existe sim a possibilidade de haver harmonia entre os seres humanos e a própria natureza, junto aos encantados. Então, Anhangá propõe a Yara, que transitava livremente entre os dois mundos e já tinha a capacidade de determinar quem é bom, quem é ruim, através do dom que já se lhe deu, que é o amor materno. Ele pede então para que Yara faça o encantamento dos seres humanos. Yara compreende os propósitos de Anhangá. Afinal, ela também deseja que não somente o mundo biológico, mas também o mundo da jiboia, o mundo dos encantados, vivessem em harmonia. Yara passou a encantar os seres humanos que assim tivesse amor, benevolência e caráter o suficiente para se tornar um encantado. Yara então se transforma em uma mulher inteira e vai de aldeia em aldeia, essas mais próximas do rio Amazonas, ensinando a todos, aos pajés, aos xamãs, aos caciques, aos indígenas, às mulheres, às crianças, que eles poderiam se tornar encantados caso tivesse em harmonia com a natureza. Muitos acreditaram na figura daquela mulher, até porque naquele período a presença dos encantados era inegável. O rio então passa a receber os corpos daqueles que morrem com honra. Então, quando uma pessoa na comunidade era considerada uma pessoa boa, uma pessoa sábia, uma pessoa querida, a própria comunidade o velava no rio, entregando o seu corpo para Yara, mostrando para ela: olha, esse aqui foi bom, ele merece ser encantado. Então, Yara fazia a condução dessa pessoa até o Yangaie, o rio de Anhangá, o rio dos espíritos, e o atravessa, levando ele até o reino da jiboia. Se você não entende como funciona os 3 reinos do campo indígena e o Yangaie, esse rio dos espíritos, deixa aqui nos comentários e eu posso produzir um vídeo para melhor esclarecer como funcionam os 3 reinos e o Yangaie. Dessa forma, Yara é entendida como aquela que faz o encantamento do espírito, o encantamento dos merecedores. E essa pessoa, vivendo do outro lado agora, ela pode se manifestar como um ancestral na aldeia, levando conhecimento até os xamãs e os pajés, conduzindo cada vez mais harmonia na sua comunidade. Há também aqueles que se encantam sem conhecer a morte, mas essa é uma outra história e não pertence à condução de Yara. Existe outra divindade que fazem isso e veremos numa outra história. Não tem como eu trazer toda a explicação de uma cosmovisão de um povo milenar nessa terra em apenas um vídeo, então me perdoem, vai ficar tudo fragmentado mesmo. Por isso que eu te convido a ficar de olho na playlist sobre os contos indígenas, aonde eu trago baseado na Umbanda, ok? Não estou aqui resgatando
que está sendo produzido dentro de uma aldeia, mas sim dentro da nossa comunidade de Umbanda, que valoriza os saberes indígenas. E para valorizar essa presença indígena na nossa Umbanda, eu elaborei um livro sobre a linha de Tupã, onde se manifestam os caboclos e as caboclas de pena, que são os herdeiros dessa cultura na nossa própria religião de Umbanda e Quimbanda. Esse livro está para ser lançado, então de repente, na época que você está assistindo esse vídeo, ele já possa estar lançado. Então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, se tiver o link ali, é porque o livro está lançado. Se não, tem que aguardar. Eu trouxe um trecho sobre a Iara, que está nesse livro, e eu quero dividir com antecedência aqui com você. Sua aparência é descrita como uma linda mulher indígena, com uma cauda de peixe no lugar das pernas. Todavia, quando deseja visitar as matas e aldeias, se transforma numa ave ou até numa criança comum, muito ligada ao dia e às famílias. Irmã gêmea de Janaína, ela é compreensível com os que amam e justa com os que judiam de sua natureza pura. Iara leva para o fundo dos rios os homens cruéis e dá boa pesca aos puros de coração. Iara sempre vai se manifestar dentre nós como aves ou como crianças. Ela nunca se manifesta como uma mulher por si só. Iara não seduz. Iara conduz o amor dos homens, das mulheres, das crianças, dos velhos, para que eles se tornem harmoniosos com a própria natureza. Iara não é vaidosa. Iara não é uma divindade orgulhosa de si e até exigente em glorificação e em culto. Iara conhece o seu papel na natureza. Iara conduz o ser humano para o alívio das dores. Por isso que os caboclos de pena e as caboclas de penas trabalham com a força da Iara para fazer curas emocionais e sentimentais. A cabocla Iara na Umbanda está colocada como sincretismo à própria Oxum, Dandaluna, Quinsimbie, Nossa Senhora Aparecida, que são entidades, deidades, personalidades que atuam da mesma forma, utilizando as águas do rio, as águas que correm os olhos, o amor materno, a própria beleza e a cura emocional. Só que cada uma é cada uma. Iara é Iara. Iara também é cantada nas rodas de caboclos. Existem 2 pontos cantados de Iara que eu gostaria de dividir aqui com você. O primeiro fala sobre a conexão de Iara com o espírito, fazendo essa conexão de Iara que conduz o bom espírito para se tornar um encantado. E ela faz isso através da estrela d'alva, aquela que guia. E o segundo ponto faz menção justamente à própria gira de caboclo, fazendo a conexão de Iara, uma divindade indígena, com o próprio sincretismo e ligando a nossa Umbanda. Eu vou cantar um na sequência do outro. A estrela d'alva é minha guia, tá na coroa da Iara. Estrela d'alva é minha guia, tá na coroa da Iara. A cabocla que ilumina o povo das matas, a cabocla que ilumina o povo das matas. Estrela d'alva é minha guia, tá na coroa da Iara. Estrela d'alva é minha guia, tá na coroa da Iara. A cabocla que ilumina o povo das matas, a cabocla que ilumina o povo das matas. Iara é a sereia do rio, sua estrela é quem clareia. Iara é a sereia do rio,
Sua estrela é quem clareia, clareia o meu congá, clareia o meu congá, clareia o congá de Oxalá. Clareia o meu congá, clareia o meu congá, clareia o congá de Oxalá. Salve, cabocla Yara. Salve a Yara. Salve Yara, salve Yara, salve Yara. Então, percebemos que Yara, ela sim, ela é cantada, celebrada pelos caboclos e caboclas de Penas, assim também como Janaína, Tupã, Anhangá, Guaraci e muitos outros. Se você quer outro vídeo falando sobre outra divindade tupi que está na Umbanda, deixa aqui nos comentários. Eu sugiro já falarmos de Tupã, o início de tudo. Se você topa, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui do lado, então, o vídeo de Janaína, para você continuar maratonando no nosso canal e também compreender a história dessa linda sereia do mar. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.